Olá a todos, aqui quem fala é o professor Lucas. Vamos começar a parte teórica de tensões de mecânica dos materiais. Então vamos falar aqui sobre mecânica dos materiais, também conhecido como resistências materiais. A gente usa muito o termo resistências materiais de uma maneira mais abrangente, ou principalmente na engenharia civil, né? E mecânica dos materiais é mais utilizado quando você está fazendo resistência a materiais aplicada a mecânicos materiais. Mas o procedimento é basicamente o mesmo, só a questão de aplicação os exemplos de aplicação de um livro intitulado Mecânica dos Materiais puxa mais para o lado da engenharia mecânica, né? Mas bem, a gente tem na mecânica dos materiais, a gente vai estudar a relação entre as cargas externas aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das forças internas. Então, a gente tem um corpo, né? Aqui, em mecânica dos materiais, a gente vai estar falando de corpo deformável e não mais a hipótese de corpo livre, de corpo rígido. Se vocês lembrarem lá de estática e dinâmica, a gente tinha a hipótese de corpo rígido. O que era a hipótese de corpo rígido? Você pegava três partículas quaisquer do corpo e a distância entre essas três partículas, de preferência não colineares, né, ela permanecia a mesma, constante, durante a aplicação de esforços. Então, essa era a hipótese, que o corpo não se deformava, não havia mudança de distância entre essas três partículas. E essa hipótese pode ser mais ou menos verdadeira, dependendo do que você está estudando. E aqui, né, em mecânica dos materiais, a gente vai considerar essas deformações em determinado momento, né, ou em determinados problemas. É importante, né, salientar que em mecânica dos materiais é muito importante uma boa base em estática, porque muitos dos problemas de mecânica dos materiais, ou quase todos, se inicia, né, pela resolução de um problema de estática, porque você vai precisar, né, na estática a gente já via a relação das forças externas e forças internas para poder, né, e com essas forças internas a gente pode chegar às tensões ou deformações do corpo, que é o objetivo principal, né, de mecânica dos materiais. E pelo cálculo, né, das tensões, a gente pode também chegar ao cálculo da deformação de um corpo, né, e relacionar a tensão com deformação. É outro aspecto importante da mecânica dos materiais. Outro aspecto de aplicação que é essa determinar as forças que agem sobre uma estrutura ou máquina, né? E para determinar ou relacionar principalmente tensão com deformação, é muito importante compreender o comportamento de um material, ou mesmo verificar se o material sujeito a uma determinada tensão, né, que vai ser o objetivo desse capítulo aqui, mas muitos de vocês já devem ter uma ideia de tensão de cursos de ciências dos materiais, mas compreender, né, o comportamento dos materiais é fundamental. Imagina se você aplica uma força sobre uma barra de aço de uma determinada espessura, né, e em vez dessa barra ser de aço fosse de borracha, você vai ter comportamentos diferentes. Então, entender o comportamento dos materiais é fundamental aqui na mecânica dos materiais. Bem, agora vamos começar a falar de equilíbrio de um corpo deformável. Então, sobre um corpo, né? Imagina aqui que vocês têm um batatóide qualquer, um corpo qualquer. Esse corpo você pode ter diferentes tipos de cargas aplicadas. Você pode ter uma força concentrada, que é uma idealização, né, de uma força aplicada numa dimensão tão pequena em relação ao corpo que você pode considerar isso como uma força aplicada num ponto, né? A força de superfície, então contato direto, né, de uma superfície com outra. Você pode ter também força distribuída, por exemplo, numa linha, né, em vez de só numa área completa. Então aqui a carga linear distribuída. E a gente pode ter também é, forças de corpo, né? Então, por exemplo, a força-peso, né, que é o campo gravitacional atuando aqui sobre
o seu objeto, né? Cada partícula que vai ter uma massa que vai ser atraída pela gravidade e você pode, né, muitas vezes, dependendo do problema, representar isso pela resultante, né, da força do corpo, a força-peso. Então, com aplicações de forças sobre um corpo, isso a gente via muito lá em estática, né? A gente via que o corpo ele tinha que ter estar fixado de alguma forma, né? E muitas vezes a gente chamava de acoplamento ou apoio, né? Então, basicamente é o seguinte, a gente tem aqui uma tabela que mostra diversos tipos de apoios. Muitos desses vocês já devem ter visto ou estudado, feito problemas lá em estática, né? Então, basicamente é o seguinte, sempre que você limita o movimento do corpo numa determinada direção, né, ou a rotação, você vai ter forças ou momentos de reações do seu acoplamento, né, sobre seu apoio. Então você tem o apoio fixo, aqui a gente está vendo, né, casos bidimensionais de forças atuando sempre no mesmo plano, coplanares. Então, se você tem um engaste, um apoio fixo, você vai ter reação em x e y e um momento de reação. Se você tem um pino, né, uma junta que é por pino, seja o que ele chamou aqui de pino externo ou pino interno, você vai ter reações de força, mas o pino vai permitir a rotação. Se ele permite a rotação, não vai ter rotação, não vai ter reação de momento, né? Um apoio liso, o que isso quer dizer? Que ele pode escorregar aqui sobre essa superfície, mas você vai ter uma força normal, a superfície de contato, que muitas vezes você pode idealizar como uma força pontual, né? Então você vai ter aqui uma reação que você já sabe a direção dela por ser normal à superfície de contato, né? Rolete, que é um pouco o mesmo princípio da superfície de contato, né? Ou um cabo que você já sabe que ele vai estar, né, tensionando esse cabo, então a força vai ser sempre na direção das duas extremidades do cabo ali, a reação sobre o corpo. Então, basicamente isso, vocês já devem ter estudado bem isso em estática. Se isso não está muito claro, é importante revisar, porque aqui em mecânica dos materiais a gente já considera que, que as pessoas já conhecem bem esses conceitos, né? Então, basicamente, se você tem uma restrição do movimento em uma determinada direção, ou uma determinada uma restrição em termos do corpo girar, a gente vai ter, né, reações, forças de reações ou momentos de reações. Então, como eu disse anteriormente, né, vários problemas de mecânica dos materiais começam por um problema de estática. E um problema de estática a gente vai ter basicamente dois tipos de equações de equilíbrio, equilíbrio das forças e equilíbrio dos momentos, sendo que o equilíbrio das forças impede a translação, né, ou movimento acelerado do corpo ao longo de uma trajetória curva ou reta, né? E o equilíbrio de momentos, a gente impede que o corpo gire. Então a gente pode expressar isso por equações vetoriais, como aqui, né, o somatório das forças atuantes sobre um corpo igual a zero vetorial, e somatório dos momentos em relação a um ponto. Qual ponto? Qualquer ponto no espaço, não precisa ser um ponto se limitar ao corpo, né? Igual a zero vetorial. E essas equações vetoriais, de maneira escalar, podem ser vistas como no espaço tridimensional por seis equações escalares, né? Lembrando que quando a gente está no sistema de forças coplanares, todas as forças pertencentes ao mesmo plano, a gente vai ter, né, só o somatório das forças, por exemplo, em x e y, só no plano, e o momento só perpendicular ao plano, né? Então a gente tem três equações escalares, um problema, vamos dizer assim, bidimensional. E aí os tipos de cargas que a gente tem sobre um corpo, né? Muitas vezes o procedimento para verificar as forças internas
a gente usa o método das seções. O que era o método das seções? A gente faz uma seção sobre um corpo, né? Sobre esse corpo, a gente vai ter um ponto que a gente vai escolher muitas vezes, vai ser o centroide, por questões de comodidade, né? Por questões de ser mais cômodo, escolher o ponto centroide. E aí, com isso, a gente pode fazer em relação a esse ponto, qual que seria a força resultante para a gente, né, ter as equações de equilíbrio de Stach, a somatória das forças igual a zero. E aí a gente acha a força resultante, né, somando aqui essas outras, que a gente tem mais três incógnitas, por exemplo, se a gente estiver no espaço 3D, para achar, né, a intensidade, direção e sentido da nossa força resultante. E a mesma coisa a gente pode fazer o momento, calcula os momentos das diferentes forças em relação ao ponto O, né? A força resultante aqui não vai realizar momento, e com isso a gente encontra também as três componentes do momento resultante e acha qual que é o momento resultante. Muitas vezes essas forças podem ser definidas, né, de acordo com as projeções dessa força resultante e desse momento resultante de esforços internos podem ser projetados em eixos, né, relacionados com esse plano de corte. Então, fiz o plano de corte, eu tenho aqui eixos, né, o plano de corte e a parte perpendicular ao plano de corte. E, por exemplo, o momento resultante eu posso projetar na direção normal a esse corte e, né, na direção transversal, na direção que fica rente ao plano. E a força resultante também. Eu posso projetar na direção normal e na direção, né, rente aqui ao plano de corte, né, tangenciando o plano de corte, na direção tangencial. E dessas projeções, cada projeção dessa vai ter uma certa tendência, né, e um certo nome específico. Então, essa força resultante aqui, projetada na parte perpendicular ao corte, vai se chamar força normal. Ela projetada na parte tangente ao corte, vai se chamar força cortante, né, ou força cisalhante, muitas vezes representada por V, e a força normal representada por N. Esse momento aqui, projetado aqui, né, tangente a esse plano, vai ser o que é chamado de momento fletor. Ele vai ter a tendência a fletir o corpo, né, a flexionar o corpo. E aqui, projetado na direção normal, vai ser o que é chamado de momento torsor. Ele vai ter a tendência de torcer o corpo, né? Então, essas são as diferentes projeções. E se a gente estiver trabalhando num caso bidimensional, né, onde a gente tem todas as forças no mesmo plano, forças coplanares, ao fazer uma seção, a gente também vai ter um número menor de forças internas, né, mas é o mesmo princípio, usando o O como centroide, a menos que se diga o contrário, mas partindo do princípio que é o centroide, a gente vai ter, né, força normal, que a gente considera positiva quando ela está apontando para fora do corte, né? Então veja que aqui está o corte, aqui estaria a parte para dentro e a parte para fora, que é fora do corpo. A gente vai considerar positiva quando ela está aqui, né? O esforço cortante, bom, vocês já devem ter visto em estática a convenção sobre o esforço cortante positivo, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é quando ele tende a girar o corpo no sentido horário, a gente considera positivo. E o momento fletor, né, que vai tender a fletir o corpo, a gente vai considerar esse momento fletor positivo quando ele traciona as fibras inferiores e comprime as fibras superiores, né? E poderia ter também aqui o momento torsor, que não foi representado. Bom, agora que a gente já falou de forças internas,
vamos falar sobre a tensão, né? Então imagina que aquele mesmo batatoide submetido a forças externas e que a gente faz uma seção. Fazendo uma seção a gente vai ter vários esforços internos e distribuídos ao longo da superfície. Imagina que a gente faça uma outra seção agora no outro plano. Então a primeira seção foi normal plano Z, né, ao eixo Z, e uma outra seção agora normal ao eixo Y. E a gente vai também ter, né, forças internas distribuídas ao longo do nosso perfil. E aí a gente faz uma outra, né, um outro corte aqui no plano normal em X. E aí a gente vai também ter, né, um grande número de forças internas aqui nesse outro corte. E aí, ao invés de usar esse corpo todo, essa seção, a gente vai pegar um elemento infinitesimal lá junto com todos os planos de corte, né? E cortar também outros planos, um elemento infinitesimal. O que a gente vai ter? Sobre cada uma das faces, a gente vai ter uma resultante, né? Essa resultante, por exemplo, estou aqui na face em X. Resultante da face em X, eu vou poder projetar, né, na direção normal à face e na direção tangencial à face. E na direção tangencial à face, eu vou poder projetar na direção do eixo Z e na direção do eixo Y. E aí eu vou ter o que a gente chama de componentes de tensão. Então, tensão, né, lembrando que descreve a intensidade da força interna sobre um plano específico, área para um ponto do corpo. Então veja que a gente tirou isso de um ponto do corpo específico, né? Se a gente tivesse tirado de um outro ponto, o estado de tensões desse elemento infinitesimal seria diferente. Agora, as forças internas sobre um plano, né, projetado em diferentes direções, a gente pode dar diferentes nomes. Então, essa daqui, normal, vai ser a tensão normal, e as componentes tangenciais vão ser as tensões de cisalhamento. Vejam que para cada plano a gente vai ter, né, diferentes tensões aqui. E para fazer isso a gente teve duas premissas, que o material é contínuo, quer dizer que a gente não considera como se tivesse furos ou descontinuidades ou trincas, o que muitas vezes é uma idealização, porque se você for numa escala muito pequena, você vai ver descontinuidades em diversos tipos de materiais, né? E o material é coeso no sentido que a gente está aqui assumindo que ele é homogêneo, que ele tem propriedades mecânicas semelhantes para as diferentes direções, pelo menos aqui nesse início da disciplina. Então, esse é o primeiro conceito de tensão. A tensão normal, como eu já disse, é aquela, né, componente quando a gente pega o vetor de força interna e projeta nas diferentes direções. Essa componente da força em Z, por exemplo, dividido pela área, né? Lembrando que a gente está num elemento infinitesimal, então esse elemento infinitesimal é uma tendência dessa área tender a zero, uma área muito pequena, né? E aí a gente chama isso de tensão normal. E a tensão normal, quando ela é positiva, que quer dizer que ela está saindo do plano, né? Ela vai tender a esticar o nosso elemento infinitesimal, é chamada de tração. Então, positiva, ó, no mesmo sentido de Z, ou de Y, ou de X aqui, pela forma que eu escrevi, tá? E quando ela é negativa, quer dizer que ela está entrando no elemento, né? Que ela é compressiva, a tensão. Então, veja bem, aqui nesse caso aqui, a tensão positiva deu o mesmo sentido dos eixos cartesianos. Mas poderia ser que a gente tivesse eixos cartesianos diferentes, por exemplo, se a gente pegasse aqui embaixo, né,
essa tensão que está saindo aqui, ela é trativa. Em relação a Z, ela está no sentido negativo, mas a convenção de tensão ela é relacionada se ela está tracionando ou comprimindo, não em relação ao eixo de coordenadas que se está trabalhando. Então, mesmo ela apontando aqui para baixo, ela ainda seria trativa, então a gente considera positiva, né? Ela vai tender a aumentar o tamanho do elemento e comprimida, né, compressão vai tender a diminuir o tamanho desse elemento infinitesimal. E a tensão de cisalhamento, né, ela vem dessa componente aqui, projetada no plano tangencial, e projetada no plano tangencial a gente vai ter depois duas componentes, né, porque ela poderia estar projetada em qualquer direção daqui. Então, projetando em x e y, a gente vai ter a tensão tangencial, né, que é chamada de tensão de cisalhamento, e ela é descrita por dois índices. Veja aqui, né, tal, outra letra grega, então tensão normal normalmente usa-se sigma, e tensão de cisalhamento normalmente usa-se esse tal. De zx, sendo z, o que é z? O primeiro índice se refere ao plano. Então, plano de corte, eu estou no plano normal a z, então z. Aqui, ó, tal yx, eu estou no plano normal a y, então estou com y, né, y. E aqui é a mesma coisa x. E o segundo índice refere-se à direção. Então veja que tal no plano z, na direção x. Olha aqui, apontando aqui para a direção x. Tal no plano z, na direção y. E assim por diante. Então a gente escreve dois índices, o primeiro se referindo ao plano de corte e o segundo se refere à direção, né? Então com isso a gente vai ter a definição de tal zx, que vai ser o limite, né, quando a gente cortou aqui no plano z, da componente que aponta para x, dessa força interna aqui, né, dividido pela área dessa seção, lembrando que essa área dessa seção ela vai estar tendendo a zero, a gente está no elemento infinitesimal. E a mesma coisa, tal zy, né, e aí a gente vai ter o limite da força em y, quando essa área aqui tende a zero, no corte em z. Né? A gente poderia ter as mesmas equações para y, só que seria o corte do plano em y, e assim por diante. E aí a gente não vai usar tanto isso aqui nesse curso de MACMAT, né? Mas outra abordagem muito interessante, que é a abordagem de escrever essas diferentes componentes aqui de tensão num tensor, né? É uma matriz, essa matriz a gente coloca na diagonal principal as tensões normais e, né, nos elementos fora da diagonal as tensões de cisalhamento. E aí você tem aqui, né, a tensão sigma x. Veja que o sigma x é como se a gente tivesse o corte, né, do plano em x, normal a x, na direção x. Então tem até alguns autores que escrevem sigma xx, porque o primeiro índice é o plano e o segundo índice é a direção. Mas outros autores falam, em vez de escrever sigma xx, vou escrever só sigma x. Então, isso daqui é para ilustrar que, dependendo do autor que vocês vão consultar, vocês vão ver isso, tensor de tensões. Então, não assustem, só uma forma de descrever, né, essas diferentes componentes de outra forma. Então, você vai ter aqui, né, primeiro o plano de corte nas linhas e na coluna, né, as direções. Então, aqui todo mundo x na primeira direção, segunda direção, terceira direção e assim por diante. E aqui a gente está falando um pouco de tensão normal média. Por que acontece, né? Um elemento infinitesimal é realmente muito interessante, muito importante, como mostrado anteriormente. Mas na prática, principalmente quando a gente faz ensaios experimentais, vocês já devem ter visto lá em Ciências Materiais
o ensaio de tração sobre um corpo, é muito difícil você ter o resultado sobre um elemento infinitesimal. Normalmente você tem, né, o resultado sobre a média. Então, se a gente pega um elemento estrutural mecânico comprido e delgado, né, que é o caso também até do corpo de prova, do corpo de tração, entre outros tipos de elementos estruturais, se a gente aplica uma força externa, tracionando esse corpo, tendendo a aumentar esse corpo, uma hora que a gente faz uma seção, a força interna vai ter que equilibrar essa força externa aqui. Então veja que ela vai estar aqui, ó, tracionando, saindo do corpo, né? Se você estiver perto das extremidades da aplicação da força, isso daqui vai ter um comportamento, né, não necessariamente uniforme, mas você vai se afastando das extremidades, indo mais para o meio, você vai tendo um comportamento que é mais parecido, né, com essa distribuição aqui uniforme de forças internas. E aí a gente pode calcular a tensão normal média, que vai ser algo muito próximo também, né, dependendo do quão distante você está da aplicação dos esforços e quanto o seu carregamento está bem alinhado com o centro e quanto o seu material é homogêneo. Então, são várias condições de idealização, né? Isso aqui vai estar mais próximo da realmente uma distribuição uniforme de esforços, né? E aí a gente pode calcular a tensão normal média, que vai se aproximando cada vez mais da tensão normal de qualquer elemento infinitesimal aqui, dependendo dessas condições de idealização. E aí a gente tem as forças externas, né? E as forças internas. Então, a força interna, o nosso ΔF aqui, vai ser a tensão, né, vezes o nosso ΔA, a nossa área que é tomada aqui, né? Integrando isso daqui pela nossa área de ambos os lados, a integral de todas as forças aqui que a gente vai ter sobre diferentes áreas vai ter que ser o carregamento externo, porque ele está em equilíbrio. As forças internas vão ter que se equilibrar, né, com o carregamento externo. Então aqui, ó, carregamento integral de DF vai ser P. E a integral sobre cada, né, essa área aqui toda, de cada elemento de área e a tensão que você tem nele, né, vai então dar sigma, partindo do princípio que essa nossa tensão, nosso sigma é igual para todas as áreas, né, que é uma distribuição uniforme, ele vai sair da integral, e aí sigma vezes a área total. E aí a gente tem a tensão normal média, né, o carregamento sobre a área que a gente está aplicando. Lembrando que isso são para algumas premissas, né, que a barra permanece reta antes e depois da carga. Se a gente tem a barra que muda a angulação, quer dizer que nem todas as forças são normais, né? Como eu disse antes, P é aplicado ao longo do eixo centroide da seção transversal, porque se você aplica esse P fora do eixo, você, né, vai ter uma distribuição de esforços que não é homogênea. Você vai ter mais força, né, para um lado do que para o outro. Então, você não vai ter essa situação aqui onde o sigma pode sair da integral, né, de tensão constante, independente do elemento de área que você pega aqui. E o material é homogêneo e isotrópico. Então, se o nosso material tivesse falhas, trincas, né, não fosse contínuo, ou então ele tivesse partes que ele é mais endurecido, que ele tem uma resistência maior para se deslocar, né? Então você também não teria uma distribuição homogênea de forças internas. Então essa é outra hipótese, né, outra premissa importante quando a gente está trabalhando com tensão normal média. Então, quando a gente tem, né, veja o seguinte, se a gente tem um elemento infinitesimal, se aqui a gente tem uma tensão de tração, para ele estar em equilíbrio, a tensão na face oposta tem que ser, né, igual módulo, igual direção e sentido oposto.
Porque se ele estivesse para esse lado, o corpo tenderia, né, a, vamos dizer assim, duas forças apontando para o mesmo lado, tenderia a acelerar, né? Então, para equilibrar pelas equações de estática, né, de forças internas, depois isso você pode extrapolar para a tensão, esse daqui vai ser equilibrado, né, para uma força de mesma magnitude e sentido, só que na direção oposta. Então veja, se a gente tem aqui uma força externa aplicada, tracionando, né, a força interna também vai ser tracionando. E se a gente tem a força externa comprimindo, né, a força interna também vai ser comprimindo o nosso elemento. Então agora vamos falar sobre tensão de cisalhamento média. Então imagine o seguinte, né, é o componente da tensão que age no plano da área seccionada. Imagina que a gente tem aqui um corpo, né, que está sendo apoiado por dois outros. Vamos imaginar que esse plano aqui, ele é bem reto, né, e bem alinhado com esse outro aqui, né, nesse ângulo aqui de 90 graus, e a gente aplica uma força. E essa força aqui vai tender, né, vai tender a separar esse bloco todo aqui, entre A, B, C, D, né, do corpo original. Então vejam que quando você aplica essa força aqui, sobre essas duas extremidades, você vai ter uma reação, né, de F sobre 2, que a gente pode chamar de V, né? Essa reação sobre essa face aqui, essa componente total, vai ser a tensão que vai estar na direção tangencial, né, à face de corte aqui. Tendo essa tensão tangencial à face de corte, a gente pode, então, adotar, né, a tensão de cisalhamento média, que vai ser a resultante V, que nesse caso aqui vai ser F sobre 2, né, no outro sentido, dividido pela área, né? Então, tensão de cisalhamento média a gente tem aqui. Então, a tensão de cisalhamento média é muito utilizada em projetos de conexões, né? Então, a gente tem duas situações clássicas, cisalhamento simples. Então, veja que a gente tem aqui como se fossem duas placas que estão fixas por um parafuso, né? E quando você aplica uma força de um lado, uma força do outro, o que está acontecendo sobre o parafuso aqui? O que vai acontecer? A gente vai ter, né, a tendência a cisalhar esse parafuso justamente nesse plano de junção. E aí a força de cisalhamento, né, que vai ser um corte transversal aqui sobre meu parafuso, ele vai ser, né, a força de cisalhamento vai ser igual a F, porque ele está, né, tentando cisalhar isso daqui. E se a gente tivesse duas tábuas de madeiras coladas, uma cola aqui entre as duas, né, vai ser a mesma situação. A gente vai ter, só que a área, né, vai ser essa área aqui da colagem, né? E aí a força de cisalhamento vai ser igual a F, porque vai ser a força que vai tender a separar nessa parte que está colada. E a outra situação, cisalhamento duplo. Cisalhamento duplo, então, como se a gente tivesse uma chapa aqui no meio, um parafuso, né? E aí esse parafuso é preso em duas outras chapas. Então veja que se pelas equações de equilíbrio, se a gente aplica aqui, né, uma força de um lado, nos outros dois vai ter que ser F sobre 2 numa chapa e F sobre 2 na outra. E aí olhando aqui o que acontece, né, na chapa do meio, que também a gente pode ver o que acontece aqui justamente nessa parte do parafuso, essa parte que vai ser F, e aí entre as duas partes do parafuso, a de cima e a de baixo, a gente vai ter F sobre 2. Então veja que aqui, nessa situação, a força que vai tender a cisalhar vai ser F sobre 2. Então no cisalhamento duplo, a gente vai ter F sobre 2. E a mesma coisa quando a gente tem, né, chapas coladas, ou tábuas coladas, vamos dizer assim. Então, se aqui vai ser F, aqui vai ser F sobre 2, né? Então, a força que vai tender a cisalhar, né, entre essa junção aqui da tábua
do meio com a de cima ou da tábua do meio com a de baixo, vai ser, né, F sobre 2. Então, na situação de cisalhamento duplo, V vai ser igual a F sobre 2. Então, aqui outros aspectos muito importantes sobre a tensão de cisalhamento, né? Quando a gente usa as equações de equilíbrio num elemento infinitesimal submetido a cisalhamento puro, o que acontece? A gente pode primeiro fazer equações de equilíbrio de forças. Pelo equilíbrio de forças, veja que a tensão de cisalhamento, né, que atua nessa face aqui, para se equilibrar, né, com a força aplicada nessa outra face, na face de baixo, né, considerando que a gente está com cisalhamento só aqui nesse plano, a gente vai ter que ter o quê? O mesma direção, o mesmo módulo e sentidos opostos. Porque senão, né, você tenderia a ter várias forças para cá, nada cancelaria e teria a tendência de acelerar, né, numa determinada direção. Então a mesma coisa acontece nessa outra face, ó. Essa daqui, por equilíbrio de força, você vai ter que ter, né, justamente a mesma direção, sentido oposto, e mesmo módulo para fazer o equilíbrio de forças. E se a gente faz o equilíbrio dos momentos? Lembram lá de estática binário? Quando você tem duas forças, né, que estão a mesma direção e sentido opostos, com um braço de alavanca entre eles, você faz um binário. Então veja que essa tensão de cisalhamento ZY e essa tensão linha ZY vão formar um binário que vai tender, né, a fazer uma rotação nesse sentido aqui, né, um momento nesse sentido aqui. E aí, para esse momento ser equilibrado, você vai ter que ter o binário da outra força aqui, né, o outro binário aqui no outro plano, que seja no sentido oposto. E aí a única forma desses dois momentos, né, se equilibrarem, você ter a condição do equilíbrio de momentos, é que eles sejam em sentidos opostos. Então esse tal z y vai ter que ser nesse sentido, se for nesse sentido, o tal yz vai ter que ser no sentido oposto, para, né, eles não se somarem. Se esse tal yz fosse apontando para baixo aqui, ele estaria no mesmo sentido, então você somaria os dois. Então você precisa, né, que eles sejam em sentidos opostos, por isso que eles, vamos dizer assim, apontam aqui para a mesma aresta, né, e que sejam de módulos iguais. Então, se vocês lembrarem lá, o momento de um binário vai ser força vezes D, né, vezes o braço de alavanca. Visto que o nosso elemento infinitesimal, a gente assume que todas as direções são infinitesimais, todas as dimensões, desculpa, são infinitesimais. Então a gente não assume que o braço de alavanca, né, dessas duas seja diferente dessas duas. Então a única forma é que a força, né, seja igual também. Então a tensão tem que ser igual. Então o que a gente conclui é que no cisalhamento puro, olha o que acontece. A tensão de cisalhamento dessa face, né, em módulo, vai ser igual a dessa face, e dessa face vai ser igual a dessa face aqui também, né? Então, veja até pela própria nomenclatura, tal ZY vai ser igual a tal YZ, né? Então, até quando a gente vê aquele tensor de tensões, a gente conclui que o tensor de tensões é simétrico, né? Então, isso é outro ponto importante da tensão de cisalhamento, se lembrar. Agora vamos falar um pouco sobre tensão admissível e fator de segurança. Então, mais para frente, né, em outros cursos, vocês vão estudar isso com mais profundidade, né? Mas aqui em mecânica dos materiais é importante a gente pensar nisso, né? A gente vai ter, por exemplo, um corpo vai falhar numa determinada força, que é o chamado de força de ruptura. Mas você não precisa usar aquele corpo, aliás, você nem pode usar aquele corpo nessa força de ruptura. Você vai ter sempre, né, incertezas que atuam sobre o corpo. Você pode ter uma manutenção que não é ideal,
Você pode ter um material que você não sabe se ele realmente vai ser exatamente aquilo que você espera, né? Você tem descontinuidades do material, você tem várias questões que você desconhece do... Você tem, bom, questões que diferem das idealizações que a gente assumiu aqui em mecânica dos materiais, e você tem condições de fornecedores, condições de uso, né, que não são ideais. Então a gente tem várias condições e incertezas sobre o nosso sistema, que como é que a gente vai trabalhar, né? A gente tem que continuar construindo, mesmo se a gente não conhece todos os fatores, né? Ou se a gente adotou simplificações. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente projeta algo, né, para ele não apenas não passar da força de ruptura, mas ter uma margem de erro, né, uma grande margem, para ele não ter que passar de uma força, né, que a gente pode chamar de força admissível. Então, veja que isso daqui, a razão da força de ruptura, quando o material vai romper, em relação à força que é admissível de projeto, a força que a gente vai pôr no nosso projeto, é chamado de fator de segurança, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o material rompe lá com 500 newtons. 500 newtons vai fazer o material romper uma determinada estrutura. E aí, eu não vou, se eu sei que o material rompe com 500 newtons, eu não vou aplicar forças no máximo de 250 newtons, por exemplo. E aí eu tenho 500 dividido por 250, isso quer dizer que eu tenho um fator de segurança 2. E a mesma coisa eu posso fazer para forças aplicadas, como para tensão aplicada, né, tensão normal, ou tensão de cesariamento. Então veja que o fator de segurança nos dá, né, uma questão de projeto importante para definir como vai ser nosso projeto. E esse fator de segurança vai depender do projeto. Por exemplo, quando você está trabalhando no sistema aeronáutico, né, você precisa de ter um objeto muito leve. Então, esse fator de segurança não pode ser muito grande. Por quê? Para aumentar esse fator de segurança, normalmente, né, essa tensão admissível aqui, você pode aumentá-la, você pode diminuí-la como? Aumentando a área da seção, né? Aumentando as dimensões. E aumentando as dimensões, você tem um problema sério, que você vai aumentando o peso, né? A massa do teu objeto. E para você, por exemplo, num avião, você não pode ter algo muito pesado, senão você não vai conseguir voar. Então o fator de segurança tem que ser mais baixo. E aí como é que você compensa isso? Tendo um plano mais restrito de manutenção, tendo um controle maior, né? Assim que a gente vai compensando. Agora, o fator de segurança, por exemplo, você vai fazer um objeto simples, né? Que não envolve risco para ninguém e que também você pode aumentar o peso sem problema. Você pode ter um fator de segurança menor, fator de segurança mais próximo de 2. Agora, um outro que envolve vidas, né, de pessoas, por exemplo, um sistema num elevador, né, que ao mesmo tempo, se você aumenta a massa de um cabo de um elevador, não vai atrapalhar quase nada, mas também envolve vidas humanas. Então, você pode usar um fator de segurança bem mais alto, algo lá próximo de 10, né? Então, o fator de segurança vai ser sempre superior a 1, porque você nunca vai querer que a sua tensão admissível de projeto seja menor que a tensão de ruptura, né? E dependendo do projeto, esse fator de segurança pode ter que ser menor, né? Ou pode ser maior também. Vai depender das condições específicas do projeto, o quanto você sabe que as pessoas vão seguir um plano de manutenção, o quanto você controla aquele material. Então depende de tudo isso, né? E aí a gente pode ter também projetos para diferentes acoplamentos. Então, acoplamento simples, a gente vai ter, né, força normal, que vai ser um pouco a mesma coisa. A carga aplicada sobre a tensão admissível vai ser a nossa área, né? Então, ao invés da gente
usar a tensão de ruptura, né? A gente pode usar a tensão admissível e definir a área do nosso acoplamento usando a tensão admissível a carga que a gente imagina que vai ser utilizada, né, sobrecarregada sobre aquele acoplamento. E a mesma coisa para a força de cisalhamento. Então aqui alguns exemplos de projeto de acoplamento, né, como você pode definir algumas questões de acoplamento relacionadas com a tensão admissível. Então, por exemplo, você tem uma barra que está, né, você queria engastar aqui no muro, numa superfície, e você aplica uma carga, né, tensionando essa barra daqui. E aí, né, o acoplamento em si vai ser o cisalhamento dessa barra aqui, né, com toda a superfície que está em contato com ela. Então veja que a gente vai ter, né, a nossa área seria o quê? A área em contato, que vai ser o perímetro, 2πr, né, ou π vezes d, né, vezes o comprimento aqui, que ele vai ficar. Então, se o d é dado, você poderia até pegar π vezes d vezes L, isolar esse L, né, e você tem aqui o carregamento aplicado, P, e a tensão admissível, né, de projeto, que é a tensão que a gente parte do princípio que ele não vai separar uma superfície da outra, né? É a mesma coisa aqui na conexão de parafuso. Ao invés de usar a tensão de ruptura, a gente pode usar, né, a tensão admissível para a gente ter uma certa margem de segurança que aquele parafuso não vai falhar. E a mesma coisa aqui poderia ser, por exemplo, a tensão normal, dependendo do quanto que o solo admite, né, de compressão. Então você vai ter também uma tensão normal admissível em relação a um carregamento externo. Então era isso que eu tinha para falar nessa aula aqui. Vejam as aulas de resolução de exercício, que é muito importante, e dê o seu like aí para reforçar nosso trabalho, e qualquer dúvida, escreva nos comentários que pode nos ajudar a definir temas de próximos vídeos. Valeu!